Como vocês podem ver, um traje diferente, porque por um motivo especial. Confesso para vocês que eu estou numa correria danada, inclusive eu estava na academia, fazendo a minha escada, que eu faço todo santo dia, ansioso, porque eu sei que vocês estavam ansiosos também, como eu confesso para vocês que eu nem dormi, eu costumo acordar por volta de 5 horas da manhã, acordei nessa madrugada a todo momento, olhando o celular para ver se a notícia vinha, porque por conta do fuso horário na Inglaterra, e enfim, a notícia chegou, publiquei nas outras redes sociais e vim correndo para casa para poder gravar esse vídeo e trazer todas as informações para vocês, sim, do retorno do Lucas Paquetá ao Flamengo. Olha, eu ainda estou com minha viseira, meu óculos escuros, é isso mesmo. Cheguei em casa agora, correria danada, nem tomei banho, todo suado, por um motivo especial. Eu estou muito feliz. Inclusive, promessa é dívida. Vou levantar, fazer a minha dancinha do Paquetá, a dancinha do Paquetá, prometido. E agora a gente vai trazer todas as informações do retorno de Lucas Paquetá. Pode comemorar, nação. O homem voltou, ou melhor, o Cria voltou. Enquanto a gente grava esse vídeo, ele tá lá, ó, na internet, buscando voo para vir para o Rio de Janeiro se apresentar ao Flamengo, ficar à disposição. Mas, Venê, por que você não grava vídeo e já deixa pronto, já que era muito próximo a contratação de Lucas Paquetá? Porque eu sabia que poderia ter mudanças no valor da contratação, e teve uma mudança, um pouquinho, mas teve, e também eu não sabia de quanto seria o número de parcelas que o Flamengo vai pagar até 2028 e o valor à vista. E agora a gente tem tudo de maneira extremamente detalhada para vocês e a gente vai trazer todas as informações no vídeo agora. Mas não tem jeito, a notícia do dia é a chegada de Lucas Paquetá. E repito, nação, pode comemorar porque o Paquetá está de volta, não tem como, entre aspas, dar errado mais. Ele já tá procurando voo para embarcar ao Rio de Janeiro. Venê, será que joga no final de semana pela Supercopa do Brasil contra o Corinthians? Qualquer coisa que eu falar aqui, gente, é através de chute. Ele tá bem fisicamente, ele tem condições de jogo, mas aí tem que ver questão de documento, regulamento, para poder regulamentar o jogador junto ao BID da CBF. Depende de uma série de fatores, depende do próprio Felipe Luiz. Porque, gente, ele não vai ter treinado com os novos companheiros. Sejamos francos, né? Hoje é quarta. Supondo que ele chegue aqui amanhã, quinta. Aí tem que ser, gente, olha, eu acho precoce. E eu acho que a estreia de Lucas Paquetá tem que ser assim, no Maracanã, casa cheia, uma bonita festa, ele entrando no Maracanã para ser homenageado pela torcida, abraçado pela torcida. Ele que está cumprindo uma promessa dele que ele falou quando ele foi vendido pelo Flamengo, lá em 2018, que ele voltaria antes dos 30 anos, ele está voltando antes dos 30 anos, aos 28 anos. E, gente, o Flamengo está fazendo uma operação maravilhosa. O valor pago pelo Flamengo, entre aspas, é mixaria, vale demais. E quando eu disse lá na minha introdução que teve mudança no valor, porque antes o Flamengo pagaria 41 milhões e 250 mil euros. Agora aumentou um pouquinho, para o valor exato de 42 milhões de euros que o Flamengo vai pagar. Porém, o Flamengo conseguiu parcelar em 4 vezes até 2028. O Flamengo vai pagar Lucas Paquetá até 2028. Gente, 2 anos pagando o Lucas Paquetá e o valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros. Gente, a operação foi maravilhosa para o Flamengo. O Paquetá vai assinar um contrato válido de 5 temporadas, ele tem 28. Ou seja, se ele performar durante os 5 anos, ele vai ficar no Flamengo até os 33 anos. E, gente, o Lucas Paquetá é um atleta na essência da palavra. Ele vai disputar a Copa do Mundo esse ano e se ele quiser, ele vai disputar a outra Copa do Mundo também daqui a 4 anos. Futebol ele tem. E quando eu falo se ele quiser, se ele continuar nessa pegada atleta dele, fora das 4 linhas, porque ele é um cara que se cuida demais, um cara família. Gente, assim, na boa, eu confesso pra vocês que, em palavras, eu não consigo expressar a minha alegria como torcedor do Flamengo. Eu vi de perto o crescimento do Lucas Paquetá, desde a categoria de base, porque eu sou um cara que eu gosto muito de acompanhar a categoria de base, até a chegada dele ao profissional. Com o Zé Ricardo, que não utilizava tanto o Lucas Paquetá na ocasião. Aí, depois o Reinaldo Rueda começou a utilizá-lo bastante. O Rueda saiu, o Carpegiani continuou utilizando e depois ele acabou sendo vendido ao Milan na ocasião. Gente, assim, de verdade, eu estou muito feliz mesmo, como jornalista e como torcedor. E por que eu falo como jornalista? Porque a gente vai presenciar um dos melhores jogadores da seleção brasileira atuando no futebol brasileiro. E como torcedor do Flamengo, é impossível um torcedor do Flamengo hoje não estar animado com o que está vendo no Flamengo. É impossível. O Flamengo está contratando o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros e tem dinheiro para fazer mais contratação. O Flamengo está fazendo uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. E de compra, para mim, quando eu falo compra, chegar e comprar jogador, para mim só fica atrás do Romário, em 95.
Não perde para as outras, de compra, na minha concepção não. Tem o Tevez no Corinthians, o próprio Alexandre Pato também no Corinthians, mas o Paquetá vale muito 42 milhões de... Inclusive eu estava na academia, antes de chegar a informação e tal, estava até debatendo com um parceiro meu lá, o Léo, tamo junto, Léo, que ele falou, pô, eu acho que não vale. Aí eu comecei a dar os argumentos, eu vou dar os argumentos aqui, vamos lá. Vamos ver se não vale. Por 42 milhões de euros, você vai contratar qual jogador de seleção, que vai disputar a Copa do Mundo, 28 anos, performando em alto nível, identificado com o clube, porque o Lucas Paquetá é muito identificado com o clube, que faz várias funções, não só no meio de campo, e pode fazer no ataque também, como centroavante, inclusive, como ele fez aqui nos tempos de Flamengo ainda. Qual jogador você vai contratar hoje por 42 milhões? E ele, antes de ouvir meus argumentos, e eu mudei a cabeça dele porque ele falou isso, ele falou assim, pô, eu prefiro contratar 3 jogadores por esse valor. Mas me fala 3 jogadores bons que você vai contratar totalizando 42 milhões de euros. O mercado hoje está inflacionado. Eu gostaria de ficar falando aqui durante horas, tá, sobre isso. É porque eu tenho que correr para o SBT, porque eu tenho programa daqui a pouco lá no SBT e eu preciso finalizar o vídeo. Então, o resumo da ópera, 42 milhões de euros. O Flamengo vai pagar em parcelas até 2028. O valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros, contrato de 5 anos. Gente, maravilhosa a operação. Parabéns ao Flamengo e aos representantes do atleta, tá bom? E o jogador daqui a pouco não, em breve, nas próximas horas, chega ao Rio de Janeiro e se apresenta ao Mengão. A dancinha no Paquetá. Valeu, galera, tamo junto. Galera, é o seguinte, vamos lá. O Santos desistiu do Michael. E por que desistiu? Porque contratou o atacante Rony junto ao Atlético Mineiro. E aí, depois que eu vi o Rony sendo contratado pelo Santos, eu fui apurar lá no Santos. Vem cá, vocês vão levar o Rony e vão continuar tentando o Michael? A pessoa falou, não, Venê, não temos orçamento para isso. Falei, opa, então vocês desistiram do Michael? A palavra certa não é desistir. A contratação do Michael com a chegada do Rony só acontece em uma situação extraordinária e maravilhosa para a gente no ponto de vista financeiro. Porque não dá para manter os moldes que nós havíamos acordado com o Michael com a chegada do Rony, pela questão do orçamento, do valor. O Santos hoje, ele não está desfrutando de uma ótima vida financeira. Pelo contrário, né? Embora tenha um elenco caro, mas financeiramente falando, não é um time que está vivendo ali tranquilamente, não é assim. Então a chegada do Rony inviabiliza a contratação do Michael. E por que o Michael não foi contratado? Para quem não sabe, eu vou explicar aqui de uma maneira bem rápida. O Santos não tem dinheiro para comprar o Michael junto ao Flamengo. E o Michael só toparia para o Santos se fosse contrato em definitivo, ou seja, longo. Se fosse por empréstimo, ele não toparia. O Santos virou para o Michael e falou, beleza, eu te dou isso aqui de salário, te dou isso aqui de luvas e um contrato longo, mas eu não tenho dinheiro para te comprar junto ao Flamengo. Você consegue a liberação lá no Flamengo? Aí o Michael foi no Flamengo. Na época que o Michael foi contratado pelo Flamengo para retornar ao Flamengo, o Michael abriu mão de luvas a receber lá no mundo árabe. Porém, colocou em contrato que, se ele fosse negociado e liberado, essas luvas que ele tem a receber no futuro, em contrato, o Flamengo deveria pagar. O Flamengo virou, não, eu não vou te pagar e te liberar para ir para um outro clube do futebol brasileiro. É melhor eu te ter aqui no elenco e mesmo tendo um custo alto de salário e você não sendo muito utilizado, nós estamos preferindo tê-lo aqui. Beleza. Então, por conta disso, o Flamengo não liberou o Michael não foi para o Santos e o Santos foi atrás do Rony. Dito isso, o Michael ainda pode sair do Flamengo, porque no meio dessa apuração toda, uma pessoa lá no Flamengo falou, Venê, olha só, beleza, não sei se de fato o Michael não vai mais para o Santos, mas tem chance sim de o Michael sair, porque, entre aspas, ele já se despediu algumas vezes. E pelo que eu soube, tem um outro clube interessado. E aí fui apurar mais a fundo. Descobri que esse clube interessado não é do futebol brasileiro. Esse clube interessado é da Arábia Saudita. Esse clube interessado tem um treinador português, que é o José Peseiro, de 65 anos. E esse clube é o Al-Ula FC da Arábia Saudita, fundado em 1981. E esse clube está interessado na contratação de Michael, procurou o Flamengo para tê-lo em definitivo. Se eu falar para vocês que eu sei valores, eu vou estar mentindo, até porque estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira à noite para ser publicado na quarta pela manhã. Estou gravando esse vídeo exatamente 8 horas e 59 minutos. Então, não tenho detalhes de valores. Agora, uma coisa é certa, se o Flamengo de fato topar negociar o Michael, é porque a venda foi boa para o Flamengo. A gente tem acompanhado aí o noticiário, ninguém no Flamengo está saindo. O Wallace, até a gravação desse vídeo, não foi anunciado pelo Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino tentou mudar algo que havia combinado, o Flamengo não aceitou, porque o Flamengo vai ser assim daqui para frente,
vai sentar à mesa e vai tomar conta das negociações. Se não for da maneira acordada ou se não for da maneira que o Flamengo deseja, o Flamengo não vai fazer. Então, uma coisa é certa, se o Michel de fato sair do Flamengo agora, é porque os valores são bons. Eu ainda não tive acesso aos valores da proposta desse clube da Arábia Saudita, tá? Então, a gente tendo novidades, a gente traz aqui para vocês. Iago, o que está acontecendo? Os empresários estão, entre aspas, pressionando o Flamengo para entender por que não libera logo. O jogador, inclusive, nem foi relacionado para o jogo contra o São Paulo, pela estreia da Libertadores. É um jogador que tem contrato até dezembro, tem uma proposta, no ponto de vista financeiro e de projeto de carreira do Orlando City, que é muito boa. E os empresários querem saber, e aí, Flamengo, vai ou não vai? E só tem essa proposta. Não tem outra, tá? Não tem outra, é só essa proposta. Isso não é informação, mas eu acho que o Flamengo está, entre aspas, segurando essa operação porque o Danilo ainda não pôde ser relacionado, por conta de problemas físicos no joelho, você já sabe muito bem. Então eu acho que o Flamengo está segurando, se precisar do Iago, tem o Iago aqui. Porque se libera ele agora, só vai ficar com o Léo Pereira, Léo Ortiz e o Vitão. O Danilo está ausente nesse momento. Poxa, mas o Iago nem relacionado foi contra o São Paulo. É por isso mesmo, na minha visão, tá? Exemplo, acontece alguma coisa com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira no jogo. Ou com o Vitão. Quando eu falo acontece, é uma lesão grave, uma lesão que vai ficar um mês fora. Sabe, tem o Iago ali à disposição, que é um defensor, que é um zagueiro de ofício. Embora a gente saiba que o Flamengo, o Felipe Luiz não vai utilizar tanto o Iago assim, por características de jogo, né? Por achar que o jogador é ruim, que é ruim de bola, não tem condições de vestir a camisa do Flamengo. É estilo de jogo, estilo tático, tá bom? Para finalizar nosso vídeo, o provável time do Flamengo nessa estreia do Brasileirão: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, os dois foram relacionados. Plata, Carrascal e Pedro. Tá bom para vocês? Olha, opinião, jogo difícil, embora o São Paulo esteja vivendo uma crise absurda. O São Paulo é uma instituição que tem que ser respeitada, a camisa pesa demais, e a gente sabe que contra o Flamengo os caras dão a vida em campo. Vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo, mas mesmo assim acho o Flamengo favorito para esse duelo. Por todo o contexto das duas equipes, acho que o Flamengo é favorito e vai conquistar essa vitória. Assim eu espero, para começar com o pé direito essa competição, a competição que o Flamengo novamente vai priorizar, e com razão. Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro, tem um gostinho especial junto com a Libertadores, obviamente, né, gente? É isso que eu tô querendo dizer. E a Copa do Brasil ficando ali abaixo no quesito prioridade. Valeu, tamo junto e... Fala, minha rapaziadinha, mais um giro de notícias pra vocês. Um grande abraço, muito obrigado por vocês terem acompanhado o nosso canal. O Flamengo vem aí, hein? Poderoso Mengão, todo revoltado. E já está fechado com o Lucas Paquetá. Então, rapaziada, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos pra cima. Fui!